Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Conversa. É bom estarmos juntos. É bom essa caminhada de compartilhar aquilo que nós aprendemos e que as pessoas aprenderam ao longo da vida. Mas hoje, o nosso assunto será muito interessante, com toda certeza, especialmente nesse período que nós vivemos de pandemia. Conhecer os nossos direitos se torna fundamental para superarmos muitos obstáculos. Por isso hoje, recebo o advogado penal Daniel Gerber, formado em 1995. Ele já atuava na Defensoria Pública da Vara do Júri desde o 5º semestre da Faculdade de Direito. Ao formar-se, imediatamente inaugurou um escritório próprio e iniciou sua especialização na Escola Superior de Magistratura, lá no Rio Grande do Sul, a Júris, e especialização em Ciências Penais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2002, atua na sua primeira grande operação da Polícia Federal, Operação Tango. E a partir daí, em dezenas de outras operações, em destaque para operações Zelotes, Acrônimo, Macunaíma, Ceres, Lava Jato e tantas outras. Atua hoje na organização das estratégias jurídicas dos casos e na representação do escritório e seus aliançados perante os tribunais, além de ser professor, convidado e palestrante em cursos de especialização. Então hoje, com muita honra, recebemos o Dr. Daniel Gerber. Bom dia, Dr. Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, Bispo Renato, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, bem. É uma honra estar aqui com a sua audiência, com a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Espero estar à altura de uma boa conversa, né? Gaúcho. Mas não praticante. Torce pelo Grêmio. Não, Bispo, não querendo desagradar aqui o pessoal que lhe assiste, mas o gaúcho é colorado. O gremista, ele vem mais da Argentina, o gaúcho é colorado. Doutor Daniel, a gente viu a apresentação que você começou muito cedo. E o que é que te trouxe para a advocacia? Por isso eu vejo, Bispo, e é interessante isso, porque eu lido com uma equipe muito jovem no escritório e passo essa experiência para todos eles. Eu entrei no direito por não saber o que fazer. Infelizmente no Brasil, você é obrigado a escolher muito cedo uma profissão. Você concorre para um vestibular com 16, 17 anos, que é uma idade onde você não sabe o que quer ser da vida em nenhum sentido, que se dirá o profissional. E o direito, eu entendia como aquela faculdade que me permitiria escolher inúmeros caminhos. Ele poderia ser administrador de empresas, poderia ser corretor de imóveis, poderia ser advogado, juiz, promotor. Então, na verdade, eu escolhi a faculdade de Ciências Jurídicas pela amplitude profissional que ela poderia me trazer. Eu não sabia que eu queria ser advogado. Por que direito penal? Porque esse talvez seja um dos ramos do direito mais difíceis que tem, especialmente hoje. Talvez não há 25 anos atrás, mas especialmente hoje. O senhor veja, só de falar de direito penal, eu sorrio de corpo e alma. O penal é minha vida. Tudo o que eu tenho, eu dou graças ao penal. Minha família, minha esposa, meus filhos, meu patrimônio intelectual. O direito penal entrou na minha vida no 5º semestre, 4º semestre da faculdade, quando eu fui fazer um estágio na Defensoria Pública, que ainda não era estruturada como é hoje. E Defensoria Pública da Vara do Júri, os crimes contra a vida. E quando você começa a lidar com o drama do direito penal, com o drama de quem é acusado pelo delito, com o drama de quem sofre o delito, quando você começa a perceber o embate entre Ministério Público e Defesa, você não tem como não se apaixonar. Não tem. O direito penal é o retrato maior da vida real, daquilo que nós vemos no dia a dia e tentamos traduzir. O direito penal traduz, né? O lado bom, o lado ruim, o lado magnânimo e o lado negativo do ser humano. Tudo isso está ali no direito penal. Tudo no direito penal. Agora, é claro que é um dos ramos mais difíceis da advocacia, mas você está aí há 25 anos. E eu não poderia deixar de perguntar, doutor Daniel, mesmo porque você atuou nas grandes operações. Você é um advogado hoje extremamente conceituado, seu escritório é muito conhecido, advogou para pessoas bem famosas no nosso país, mas qual a diferença do direito penal há 25 anos atrás, quando o senhor começou, para o direito penal hoje, 25 anos depois? Veja só, bispo, é incrível, né?
É incrível. Na verdade, essa resposta ela pode ser bastante ampla, né? Primeiro, o direito penal é a única área do direito onde todos, não interessa a formação, sabem alguma coisa. Isso é complicado, né? Quando nós assistimos na televisão um determinado crime, vem lá o fulano, o tio, a tia, quem quer que seja, mas esse rapaz tem que morrer. Veja que profundidade isso. Uma pessoa que nunca estudou direito sabe quando punir e como punir, que são as perguntas essenciais do direito penal. Então, este viés punitivista, esta vontade de dar o troco, este saber pré-constituído sempre acompanhou o direito penal nesses 25 anos. Então, isso não mudou. Nós, advogados criminalistas, ainda lutamos contra a maré. Nós ainda defendemos o bandido. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem conhece o sistema, bicho, sabe que inúmeras são as pessoas para as quais o sistema aponta o dedo e que nunca fizeram nada. Aponta o dedo por jogos de poder, principalmente no setor político. E a Lava Jato é uma demonstração clássica do que eu estou falando aqui. Mas é isso que eu ia perguntar. Que logicamente eu fiz esse rodeio todo para falar sobre a Lava Jato. Porque a gente está vendo hoje, nos meios de comunicação de uma maneira geral, a Lava Jato foi um bem ou um mal para o país? Atuou dentro da legalidade ou fora da legalidade? E eu vou responder como mineiro, bicho. Muito antes, pelo contrário. Por que eu quero lhe dar essa resposta? Nem um bem, nem um mal. Foi um bem e foi um mal. Essa é que é a verdade. Foi um bem porque efetivamente desvelou um esquema patrimonialista que tomava conta do Estado brasileiro de maneira impressionante. Então a Lava Jato trouxe à tona uma série de relações espúrias entre o poder público e o capital privado, em um nível que nenhum de nós poderia imaginar. Hoje nós falamos da Lava Jato, mas estamos falando de centenas de milhões de dólares. Então foi um bem nesse sentido. E foi um mal profundo. Foi um mal profundo no que diz respeito desculpa a redundância, bispo, ao respeito das regras. E regras são importantes para qualquer civilização. Nós não podemos, em hipótese alguma, partir daquele pressuposto de que o fim justifica o meio. Porque se o fim justifica o meio, vale tudo. E vale tudo não permite que eu e o senhor possamos conviver numa sociedade adequada. Não vale tudo. Nós passamos séculos para estruturar sistemas políticos de governo que possibilitem uma vida em sociedade mais ou menos pacífica. Então, mesmo com o objetivo de prender o bandido, eu não posso abrir mão daquelas regras pré-constituídas. E a Lava Jato não respeitou regra nenhuma. Hoje, por questões culturais, se coloca toda a carga negativa sobre o juiz Moro, o então juiz Moro, e alguns procuradores da Força Tarefa de Curitiba, que realmente fizeram acontecer, para o bom e para o mal. Fizeram acontecer, houve sim desrespeito de regras, eu tenho testemunhos pessoais do que aconteceu lá, foi uma pena para o mundo jurídico isso. Mas a verdade é que eles não estavam sozinhos. A verdade é que no Brasil um juiz não manda, quem manda é um ministro. Então, se por anos a Lava Jato fez o que fez, não é só porque tinha um juiz em Curitiba. Veja só, é claro, para um bom entendedor, um pingo é letra, já diz lá no meu interior de Minas Gerais. Mas, veja só, a gente está vendo aquilo que foi divulgado pela imprensa, do que foi divulgado das trocas de informações do juiz Moro com os procuradores. Logicamente, a gente viu uma decisão, como foi tomada recentemente pelo Supremo, de que uma hora o cara que defende a Lava Jato com unhas e dentes, da outra hora já vai lá e dá uma decisão que pode mudar o rumo total da Lava Jato. Então, politizou. O judiciário brasileiro está politizado. Perfeito. O judiciário brasileiro, o senhor vai ser uma pessoa com muito maior habilidade do que a minha para dizer se isso é bom ou ruim. Mas o judiciário brasileiro, ele quis e está ocupando um vácuo de poder. Esta é que é a verdade. Tive uma defesa que eu fiz em homenagem, fiz essa defesa em nome de um constituinte meu, que para mim é um dos maiores políticos que o Brasil já teve, que é o ministro Eliseu Padilha, uma pessoa da qual eu tenho muito orgulho de ter defendido e de privar do contato. E já nessa defesa no Congresso eu dizia, para o Legislativo Federal, os senhores não perceberam ainda, mas nós estamos no meio de uma guerra. Declararam guerra contra o Legislativo. E infelizmente os senhores não estão fazendo nada.
O poder não admite vácuo, alguém o exerce. Infelizmente, sabe-se lá por quais motivos, tanto o legislativo quanto o executivo deixaram de exercê-lo. Esta é que é a verdade. Principalmente o legislativo, que é o poder que emana do povo. A pessoa que ali está porque foi votada. Está acuado o legislativo. Acuado. Acuadíssimo, infelizmente. E isso fez com que o judiciário tomasse uma proporção hoje de preponderância na relação entre os três poderes. Preponderância essa que, por sua vez, leva ao quadro que o senhor delimitou aqui. É um judiciário politizado. Mas aí que está, doutor Daniel, lógico, responda se quiser. Mas 11 ministros hoje mandam no país, com decisões monocráticas. Então o presidente precisa de 50 milhões de votos para ser eleito. O deputado federal, 20, 30, 40, 100 mil votos para ser eleito. Alguém que nunca recebeu um único voto, porque nunca fez um concurso para a magistratura, a grande maioria deles, mas decide a vida de 220 milhões de brasileiros. Você acha que essa é a forma correta? Se eu fosse meu cliente, eu me daria o direito ao silêncio. Mas como eu estou aqui conversando com o senhor, eu vou ter que responder. Não, correto não é, bispo. Eu entendo que nós estamos numa deficiência de poder, deficiência cultural, deficiência de credibilidade. Infelizmente se criou, e quem não conhece Brasília tem uma péssima imagem daquilo que se faz aqui. Brasília é uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, com deputados e senadores sensacionais. Ah, mas em Brasília não se trabalha sexta-feira. Quem fala uma bobagem dessa não sabe da rotina de um deputado federal que pega o seu avião sexta-feira para trabalhar sexta, sábado e domingo na base, para voltar segunda-feira para trabalhar. Quer dizer, o político não para. Não tem vida. Não tem vida. Quem conhece o político sabe que o bom político não tem vida pessoal. Mas, infelizmente, o Legislativo aceitou uma carga de descrédito que não deveria ter aceito. Não deveria ter aceito. E hoje paga o preço exatamente por isso. Nós tínhamos se não me engano, foi o ex-presidente Lula que ainda disse, anos atrás, e principalmente depois reforçado pelo músico Herbert Viana, né? No Congresso são 500 e não sei quantos ladrões. Não se fala assim de um Congresso Nacional. Tem muitas pessoas honestas. Não se fala assim de um Congresso Nacional. Para lá, vamos com calma. Primeiro ponto, foram eleitos pelo povo. Então cuidado, que eu não estou falando do Congresso, estou falando do povo brasileiro. É o retrato do nosso povo. E segundo, nós conhecemos o Congresso, bispo. Não é assim. É um trabalho sério e pesado, um trabalho sério e árduo. Para quem não acompanha muito política, você pega a foto de um senador, de um jovem senador, de um jovem deputado, de um jovem presidente, pega a foto do começo do mandato e compara com a foto no final do mandato. Ele está acabado, está cansado, ele sofreu. Então, infelizmente, entramos neste descrédito da vida política a eleita. Quem tem o poder da caneta assume essa preponderância, é hoje o judiciário. E, no meu entendimento, pelo ponto de vista técnico, exclusivamente técnico, hoje o Supremo Tribunal Federal extrapola as suas próprias condições de existência. E quem poderia resistir era exatamente o Legislativo, mas que está acuado. Acuado. E eu veja, bispo, eu tenho o pressuposto de não julgar o próximo porque não calço aqueles sapatos. Então, para conhecê-lo, tem que calçar os sapatos que ele calça. Mas ainda assim, eu não entendo de onde vem tanto temor. Se eu sou um homem público, se eu fui eleito para isso, se eu tenho aquela estabilidade, se eu tenho os meus colegas, se eu tenho o meu partido, o mínimo que eu posso exigir do meu próprio espírito é a coragem para o bom combate. Se a coragem para o bom combate falhar, então eu não tenho sequer que me candidatar e representar o povo. Tudo estará perdido. Permaneça conosco, voltamos daqui a pouco no próximo bloco.